Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 20, versículo de número 1 e versículo de número 2, está escrito: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Amém. Queridos, dentro daquilo que Deus colocou em nossos corações esta manhã, para trazer uma mensagem aos nossos corações, está referido-se a um dos maiores eventos que a humanidade já pôde ver em toda a história da sua existência, tendo em vista que a ressurreição de Cristo foi um dos momentos mais lindos de todo o registro da Bíblia Sagrada. Os irmãos há de conhecer os relatos da nova aliança, quando o próprio Cristo, durante os seus 3 anos e meio que pregou sobre essa terra, pelas ruas de Jerusalém, o mesmo em suas mensagens falava acerca e sempre explanava acerca da sua ressurreição. Outra hora ele mesmo pregando, ele sempre dizia: convenha que o Filho do Homem padeça, mas ao terceiro dia ele vinha a ressuscitar. Em toda a sua trajetória aqui na terra, Cristo traz esperança àqueles que não existiam mais. Diante ele passava, o Senhor curava os paralíticos, o Senhor dava vista aos cegos, o Senhor fazia os coxos levantarem das suas camas, e dentro das suas narrativas de mensagens que pregava sobre essa terra, aqueles que os ouviam, viviam dentro de si uma nova esperança. Cristo vai agora, dentro das suas mensagens, fazer aquilo que trazia dentro das suas mensagens pregadas sobre essa terra. Observe que o texto vai relatar acerca de uma mulher. Essa mulher, por nome de Maria Madalena, era uma das seguidoras de Cristo. Diferente dos outros discípulos, Maria Madalena se converte ao cristianismo 1 ano e meio apenas quando Jesus já está pregando sobre essa terra. Diferente dos outros discípulos, Maria Madalena, ela não estava próxima a Jesus quando ele ministrava. Observe que os discípulos estavam todos os momentos ao lado de Jesus, seja quando fosse comer, seja quando fosse deitar, seja quando fosse ministrar a palavra, ou até mesmo na hora dos milagres. Diferente dos discípulos, Maria Madalena acompanhava o ministério de Cristo distante dos discípulos. Mas o interessante dentro do texto é que nós vamos observar que no dia da ressurreição de Cristo, ao terceiro dia, não foram os discípulos que foram de imediato e viram que a pedra estava removida, mas Maria Madalena, o registro de João vai dizer que ela agora observa que a pedra do sepulcro de Cristo estava removida. O interessante dentro desse contexto é que, se voltarmos a alguns capítulos no dia do sepultamento de Cristo, você vai notar que os discípulos agora não estão ao lado de Cristo. Os discípulos agora, com medo da perseguição, com medo do que iria acontecer com o cristianismo naquele momento, estão escondidos. Mas Maria Madalena, no sepultamento do corpo de Cristo, ela agora acompanha José de Arimateia até onde iam colocar o corpo de Cristo. Observe, claro, numa pequena conjectura nessa manhã, para melhor entendermos o texto que nós lemos. Maria era a única que sabia diretamente os detalhes do caminho aonde estava o corpo de Cristo. Se você notar e observar, é Maria que
ver, é Maria que vai, é Maria que traz a notícia aos discípulos que o corpo de Jesus já não estava mais no túmulo. Mas observe que alguns detalhes do percurso até onde estava o corpo de Cristo nos chama a atenção. É Maria que sabe o caminho exato até o túmulo de Jesus, porque no meio do sepultamento de Cristo, é Maria que acompanha o velório, é Maria que está a caminho do túmulo, e é Maria que percebe que 3 obstáculos, e é sobre esses 3 obstáculos que eu quero falar nesta manhã, que Maria encontra quando vai ao encontro do corpo de Cristo. O primeiro obstáculo, ela vê que agora o imperador pediu que colocasse uma pedra enorme na frente do túmulo de Cristo. Essa pedra era uma segurança para que ninguém pudesse tirar, para que ninguém pudesse remover, para que ninguém pudesse arrastar de dentro o corpo de Cristo. Maria sabia que no caminho do túmulo ela encontraria a pedra. Por quê? Porque no meio do sepultamento é Maria que vê quando os soldados romanos agora rolam uma pedra, fechando definitivamente aquele acesso que dava ao corpo de Cristo. Sabendo disso, nós entendemos que crescemos aprendendo, irmãos, que a pedra sempre é um obstáculo na vida do crente. A pedra é aquilo que atrapalha a bênção. A pedra é aquilo que impede da gente ver adiante. A pedra é aquilo que às vezes nos faz tropeçar. Mas lendo a palavra de Deus, nós entendemos que a pedra, ela não era obstáculo na vida do crente que nós não podamos passar. Que a pedra, ela não é obstáculo na vida nossa terrena que nós não podemos passar. Dentro disso nós entendemos que no deserto, certa vez, o povo agora sai do Egito, e quando o povo está dentro do deserto, os irmãos conhecem a história da saída do povo de Deus do Egito, mas faz-nos lembrar que no meio à sede, que no meio ao sol causticante do deserto, o povo agora de imediato olhou para Moisés e disse: Moisés, nos tirasse do deserto para morrer de sede, tirasse do Egito para morrer de sede no deserto. A Bíblia diz que Moisés vai falar com Deus acerca da indagação do povo naquele momento. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, o que é que tendes em tua mão? Moisés olha para Deus e diz: Senhor, nas minhas mãos eu tenho apenas uma vara, é apenas um cajado, Senhor. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, pois bem, descerás de novo aonde o povo está, e na rocha, na pedra que está, e eu te mostrarei, tu tocarás nela, e dela jorrará água para você beber. A primeira palavra profética nessa manhã que eu vou proferir para a tua vida diretamente do trono de Deus, você que me ouve nesta manhã, você que acompanha o programa Louvor e Palavra, seja onde você está, é que a pedra, ela não atrapalhar a promessa de Deus se cumprir na tua vida. A pedra não será empecilho de Deus fazer um milagre na tua casa. Se a pedra estar no meio, é através dela que Deus fará jorrar água nesta manhã para alimentar a tua sede, seja sede espiritual, seja sede material. A pedra não atrapalhará aquilo que Deus fará na tua vida. Pregador, mas ainda não fiquei convicto do que a pedra poderia fazer no meio do caminho. Essa pedra tem me atrapalhado, essa pedra tem impedido de eu conquistar a promessa, essa pedra me impede de conquistar a bênção, porque eu não tenho força de remover a pedra do caminho. Escute o que eu te direi. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, 2 elementos essenciais, cantor Everaldo, era necessário para se fazer o culto. O primeiro elemento era a areia, o segundo elemento
era pedra. Sem pedra, sem areia, não tinha holocausto. Sem pedra e sem areia, não tinha sacrifício. Sem pedra e sem areia, não tinha culto na antiga aliança. Se você não entendeu, eu vou melhorar isso aqui. Deus nessa manhã está te dizendo que a pedra servirá de culto, para você dar o teu culto de ação de graça. É em cima da pedra, mas ela não sai, mas eu não consigo remover, mas eu não consigo tirar a pedra. Pois bem, nessa manhã Deus está dizendo: é em cima da pedra que dará o teu culto de ação de graça nesta manhã. É na pedra, é em cima da pedra. A pedra não vai ser obstáculo para a tua vida. A pedra não te impedirá de você conquistar a promessa. A pedra não tirará você do foco. Eu sei que os obstáculos, eu sei que a pedra às vezes nos faz parar. Eu sei que a pedra às vezes nos faz desistir. Eu sei que as pedras da caminhada não são poucas. Já não basta as pedras que nós encontramos, mas ainda existem as pedras que jogam na nossa caminhada. É pedra do desânimo, é pedra do disse-me-disse, é pedra que querem nos fazer parar, é pedra, é seta maligna que o inimigo às vezes joga dizendo: não vai conseguir, não vai prosseguir, não vai dar certo, desiste. São pedras que encontramos no caminho, mas nessa manhã, como profeta de Deus, aos 610 que estão ligados nesse programa nessa manhã, eu estou aqui para te dizer: as pedras não irão atrapalhar aquilo que Deus preparou para a tua vida. A pedra às vezes machuca, a pedra às vezes dói, a pedra nos cansa de escalarmos, mas é sobre ela que sairá água nesta manhã. É sobre a pedra que daremos o nosso culto da vitória, em nome do Senhor Jesus. A pedra não atrapalhará aquilo que Deus colocou na nossa vida. Segunda coisa que Maria Madalena saberia, que no meio do caminho ela iria encontrar até chegar ao túmulo. Ela viu quando moveram a pedra, tamparam a promessa, tamparam a esperança, tamparam o sonho de Maria. Porque uma das coisas que me chama a atenção dentro disso, presbítero Stax, é que a história vai dizer que mesmo de longe, mesmo Maria Madalena não chegando perto, porque certa vez nós entendemos à luz da Bíblia que as crianças querem chegar perto de Cristo. Os discípulos formam um tipo de barreira, impedindo que eles cheguem. Jesus olha para ele e diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles também serão o reino dos céus. Não era Jesus que se dava como ilustre e que ninguém poderia chegar perto, mas os discípulos achavam que só eles tinham o direito de chegar perto de Cristo. Mesmo Maria de longe, Maria ouvia quando Cristo pregava dizendo: convenha que o Filho do Homem padeça, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Com isso nós entendemos que não precisamos estar apenas perto daqueles que dizem que ora muito, daqueles que dizem que prega muito. Eu estou pregando para você que está em outro estado, eu estou pregando para você que está em outro país, é para você mesmo, que mesmo de longe está ouvindo a palavra. Jesus está dizendo: é de longe que eu vou te abençoar, é de longe que eu vou abrir as portas, é de longe que eu vou curar a enfermidade, é de longe que eu vou fazer o milagre na tua casa. Se você crê nesta manhã, se você acredita nesta manhã que mesmo de longe o Senhor
possa operar na tua casa. Claro que de longe da onde você está, mas Ele nunca esteve longe de nós. Foi Ele mesmo que antes de ser sepultado, Ele olhou para os discípulos e disse, os discípulos preocupados, porque ficariam órfãos, eles pensavam nisso, mas Jesus disse, olha, não se preocupe, eu deixarei um convosco, será igual a mim, fará as mesmas coisas que eu, operará do mesmo jeito que eu. E quem é Ele? É o grande Espírito Santo de Deus, que estará convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Acabe com isso de dizer que Jesus não te vê, acabe com isso de dizer que Jesus não te ouve, acabe com isso de dizer que Jesus não está te vendo, pois nesta manhã Ele usa a minha boca para dizer, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Todos os dias Ele quis dizer, quando tudo estiver bem, eu estarei. Quando tudo estiver mal, eu também estarei. Quando tudo estiver dando certo, eu estarei. Mas quando as coisas fugirem do teu controle, eu estarei convosco. O Senhor estará contigo todos os dias, até o dia da consumação dos séculos. Escute isso aqui. Maria viu que a pedra não impediria dela ver a Cristo. Mas também tinha uma segunda coisa. E qual era? Ela viu que no dia que rolaram a pedra, o próprio imperador pediu que colocassem 2 soldados romanos à porta do túmulo, de dia e de noite, para que ninguém pudesse chegar perto do túmulo. A promessa de Maria estava pela pedra impedindo. Ela descobre que a pedra não era empecilho. Maria também viu quando colocaram o sistema do mundo. Esse sistema, esses 2 soldados simbolizam o sistema da terra, que às vezes nos impede, nos aprisiona. Sistema do diabo, que às vezes nos quer fazer parar no meio da caminhada. Maria caminho, claro que é uma conjectura minha, a Bíblia não fala, mas imagina Maria dizendo, a pedra eu tenho certeza que não me parará mais, mas os 2 soldados romanos estão me pedindo para que eu chegue ao corpo de Cristo. Quem sabe nesta manhã você já entendeu que a pedra não será empecilho para Deus te abençoar, mas você olha para o sistema da terra, olha para as tentativas de Satanás, olha para as investidas do inimigo, parece que nada dará certo mais, parece que a tua vida não vai sair mais disso. Você já chorou, você já brigou, você já derramou lágrimas que baiou para juntar um balde, você já olhou todas as opções e nada resolveu. Você já olhou para o sistema, pediu ajuda a quem estava de lado, olhou para o vizinho, pediu para socorrer, olhou para a família, pediu para socorrer, e ninguém até hoje deu jeito. Pois bem, Maria viu que a pedra não mudaria isso, mas ela viu também que o sistema da terra não poderia lhe ajudar, mas Maria sabia que quem prometeu foi Ele, que quando estava em terra, fez o cego ver, fez o paralítico andar, multiplicou pães e peixes para 5.000 pessoas, e Maria entendeu que Ele ainda está no controle de tudo. Pode não parecer ter saído, o sistema te parou, o sistema fez você desistir, o sistema fez você baixar a cabeça, o sistema fez você querer parar de tudo de uma vez, quer chutar o pau da barraca, quer desistir, quer abandonar. É por isso que Paulo certa vez cuspiu da carne, ninguém sabe o que é, mas ele olhou para Deus uma vez e disse: Senhor, eu vou desistir, não dá mais para continuar, eu vou parar de pregar por aqui. Deus olha para Paulo e diz a ele: Paulo,
O sistema quer te fazer parar. Já te prenderam, já te bateram em praça pública, já fizeram calar a tua voz, já tentaram parar, te desistir. Mas tem uma coisa, Paulo: a minha graça, ela te basta. E é nesta manhã que Deus está falando contigo. O sistema te fez parar de todas as formas. O sistema te fez querer desistir de todas as maneiras. Mas Deus nesta manhã usa a minha boca para dizer: a graça dele, a misericórdia dele, o amor que ele sente por ti é tão grande que não tem sistema, não tem empecilho, não tem soldado que fique na porta. Porque quando Deus quiser fazer, irmãos, Ele junta a igreja em oração. Pedro está preso, e através da oração da igreja, as correntes caem, as portas se abrem, e Deus coloca o anjo para te tirar do sistema nesta manhã. A graça de Deus sobre a tua vida é tão grande, que você olha para trás, e eu te desafio hoje, você que me ouve, você que escuta este programa, de você olhar para você, a tua vida, faça uma retrospectiva, observe o que você está passando até agora, o momento que você está na tua vida. Se você parar para olhar, você vai ver que às vezes o desemprego assola, a doença assola, nada dá mais certo. Mas quando nós fazemos uma retrospectiva na nossa vida, nós observamos que ainda permanecemos de pé, independente do desafio, independente das lutas, independente da trajetória no meio do caminho. Deus ainda tem te sustentado. A pedra não te impediu, o sistema também não te derrubou, porque a promessa de Deus ainda está viva na tua vida. Nesta manhã, eu vim falar que ainda tem jeito para a tua casa. Eu vim falar que ainda tem solução para a tua história. Eu vim falar que ainda tem jeito para dentro do teu lar, do teu trabalho. Tem. Eu estou falando acerca de obstáculos, mas obstáculos que não me impedirá de Deus realizar aquilo que prometeu na tua vida. Vai demorar. Já tem 10 anos que eu estou, já tem tempo que eu estou tentando e nada dá certo. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando. Escute isso aqui: Marta pediu para 4 dias antes de Lázaro morrer, o mensageiro da notícia que ele tinha doente. Jesus, durante um dia de viagem, olhou para ele e disse assim: diga a ela que eu irei, mas no tempo certo. O mensageiro volta de novo para Betânia. 2 dias se passaram, e a Bíblia diz que mais 2 dias Jesus passa na Judeia. Escute isso aqui: 4 dias se passaram, Lázaro chega a morrer. O sistema da terra diz que durante a doença, quando o corpo morre, quando a vida acaba aqui na terra, não tem mais jeito. Jesus decide ir depois de 4 dias que Lázaro morreu, para mostrar ao sistema que ele era aquilo que ele pregava, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é quem dá vida àquilo que já está morto, ele é quem levanta quem está caído, ele é quem pega na mão aquele que não tem mais vigor para continuar. Escute isso aqui: ele não está demorando, tá não? Ele vai chegar na hora certa, no momento certo e no tempo certo, para trazer de volta aquilo que estava fora do lugar. Você sabe por que até agora você não desistiu? Porque ele não perdeu a tua casa de vista, porque ele não perdeu a tua história de vista. Ele está te sustentando, ele está te olhando. Não vai morrer,
não vai parar, não vai desistir, você não vai naufragar no barco, não vai. Se você pode, como ato profético nessa manhã, aonde você está, coloca a mão no teu coração, você vai profetizar para você. O Senhor está te dando esperança nessa manhã, aonde você está, seja no trabalho, discretamente, coloca a mão no teu coração, seja no carro, cuidado, deixa a mão no volante, mas só em oração, diga isso nessa manhã, diga: eu creio que a minha história não acabou aqui, o Senhor ainda tem restauração. Diga: na minha casa, na minha vida, na minha trajetória, diga: vai dar tudo certo, porque Ele está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da tua história. Jesus está no controle da tua história, e Ele continuará no controle de tudo. Maria viu que a pedra não impediu. Maria viu que os soldados romanos não iam impedir. Mas tinha uma coisa, e era a terceira e última, que poderia fazer Maria parar, Larissa. E qual era o que poderia fazer ela parar? Ela sabia que a pedra não iria impedir. Ela sabia que os romanos, os soldados não iriam impedir. Mas tinha uma coisa que poderia fazê-la parar. E esta coisa era a realidade da época. E o que é isso, pregador? É que para ela, Jesus iria ressuscitar. Mas para todos, Jesus estava morto. Para aqueles que mataram Jesus na cruz, Jesus estava morto. Para Roma, Jesus estava morto. Para os demais, Jesus estava morto. E para Maria, ela ouvia quando Jesus dizia: convenha que o Filho do Homem padeça, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Para todo mundo, Jesus estava morto, mas para Maria, a promessa ainda estava de pé. Quem sabe nessa manhã, a pedra não te parou, o sistema da terra não te parou, mas a realidade da tua vida, a realidade da tua história, pode ter feito você fraquejar, pode ter feito você cair, pode ter feito você desistir. Você acredita na promessa? Deus disse, Deus falou, Deus profetizou através dos profetas, dizendo que ia dar certo. Mas a realidade da tua história não é essa. Todo mundo vê, todo mundo te diz, você também vê, que é tudo desfavorável, não tem solução. A medicina desenganou, a história de emprego não tem condições. Você já está há mais de 3 anos desempregado. Para você tudo está dando errado. É a realidade da época. Não tem jeito, não tem solução. O marido não volta mais, os filhos não voltam mais. Para você é a realidade da época. Mas para Jesus, a promessa ainda está de pé. Eu vou dizer de novo para você entender isso aqui. Você que está em casa, você que está ligado no programa. Neste momento, 595 pessoas estão ligadas no programa Louvor e Palavra. É para você que está conectado conosco, que está desesperado em casa, já não tem mais jeito. Você está vendo que a realidade da época não tem mais solução. Jesus nessa manhã me trouxe para dizer para você, e eu falo isso debaixo dos céus, a realidade mostra que nada vai dar certo. A realidade pode até dizer que tudo está dando errado, você não tem mais jeito. Mas nessa manhã Jesus está dizendo, eu não vou de acordo com o que a realidade fala.
Eu não sigo o caminho do que todo mundo diz. Eu não vou pelaquilo que a ciência fala. Quando eu me levanto do trono, aquilo que dizia que não ia dar certo, vai dar certo. Aquilo que dizia que estava morto tem vida. A realidade de quando Jesus multiplicou os pães dos peixes era uma: 5 pães e 2 peixinhos. E o discípulo que deu o recado a ele disse: é impossível. Porque ele mesmo traz o relatório de quantidade de pessoas. Ele mesmo vai dizer: Senhor, são 5.000 homens, fora crianças e mulheres, que estão ouvindo a tua mensagem. Aí Jesus olhou para eles e disse: e qual é a realidade? Ele disse: só tem um menino. E a realidade é qual? Com 5 pães e 2 peixinhos. Aí imagina Jesus olhando para os discípulos e dizendo: e pela realidade dá jeito? E pelo que o povo diz vai dar para alimentar? E pelo que o povo fala vai dar para dar alimento a isso todo mundo? Aí imagina os discípulos dizendo: Senhor, é só um cestinho. Jesus pega o cesto, dá graça ao Pai. Depois de orar, imagina ele orando, conjectura minha, e dizendo: meu Pai, mostra que o teu poder está além da realidade da época. A medicina disse que não tem cura, mas o Senhor é o médico por excelência. Todo mundo diz que não terá jeito, mas o Senhor é aquele que dá solução aonde não tem jeito. Todo mundo disse que a porta não se abrirá, mas o Senhor é o Deus que abre porta aonde nem parede tem, porque o poder, o controle e tudo está sobre as tuas mãos. Quem diria, queridos, e aqui eu encerro, que 5 pães e 2 peixinhos alimentaria uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. A realidade da época era impossível isso acontecer. E eu estou finalizando, mas antes de finalizar eu preciso te dizer isso. Deus me trouxe nessa manhã para te dizer, você que me ouve, você que está ligado no programa, somos 660 pessoas nesse exato momento, e está te dizendo nesta manhã, a realidade pode até te dizer que não tem jeito, mas Jesus vai impedir que a realidade te pare, que a realidade te consuma, que a realidade te faça entender que não tem jeito, porque nesta manhã Ele está entrando sobre a tua história, tirando a realidade do momento. Deixa falar quem quiser, deixa dizer quem quiser, deixa até os de casa dizer que não tem jeito. Quem está dizendo é Jesus. A realidade diz que não é favorável, mas hoje não tem pedra, não tem soldado, não tem realidade. Eu cumprirei a promessa que eu fiz na tua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, mensagem gloriosa da parte de Deus aos nossos corações. Retira a pedra e o milagre faz Jesus. Glória a Deus. Você ouviu essa mensagem e foi tocado pelo Espírito Santo. Eu pergunto, aonde está você que quer aceitar Jesus? Aonde está a primeira vida que quer aceitar Jesus nesta manhã? Depois que ouviu esta poderosa mensagem, aonde está você que quer voltar para Jesus? Que quer se reconciliar hoje para Cristo? Escreva aí, eu quero voltar para Jesus. Eu quero remover esta pedra. Eu quero que o meu milagre aconteça depois que eu remover esta pedra.